Como não ligar para o que as pessoas falam e pensam da gente? Bom, primeiro de tudo que a gente tem que entender é que você não sabe o que as pessoas estão pensando de você. Só dessa fala, né, do que você colocou aqui, a gente já percebe que você tem uma preocupação do que as pessoas podem estar falando ou não de vocês, podem pensar ou não de você. E na TCC isso tem um nome e realmente se chama uma distorção cognitiva que a gente chama de leitura mental. E algo simples que a gente pode ter nesse aspecto, para que você, não caia mais nesse tipo de distorção, é você perguntar quais as evidências que você acha que sabe que os outros pensam sobre você. Será que você acreditou nisso? Que alguém olhou meio torto para você? E você viu que aquela pessoa estava olhando meio torto e você não gostou, ou porque a pessoa esbarrou em você, ou porque a pessoa agiu um tanto quanto diferente. Será que essas coisas realmente são evidência, né, de que as pessoas, estão pensando sobre você, ou será que isso é coisa da sua cabeça? E um detalhe interessante é que a maioria das pessoas, elas vão acreditar mesmo que elas estão sendo desaprovadas, né, elas pensam que elas Acre que elas acreditam que sabem aquilo que as pessoas pensam sobre elas, né. E o tempo todo elas estão sendo desaprovadas, ou que elas sabem que todo mundo tá pensando mal delas. E geralmente essas mesmas pessoas, elas sofrem com uma grande baixo autoestima. E para que essa grande baixa autoestima venha amenizar, elas acabam precisando se sentir aprovadas o tempo todo. Só que isso não ajuda. Por que não ajuda? Porque você não precisa ser aprovado o tempo todo, nem mesmo por você mesmo, por você mesma. Porque a gente vai criando comportamentos funcionais diante de comportamentos disfuncionais que nós tivemos ao longo da vida. A gente vai avaliando aqueles pensamentos e comportamentos disfuncionais, e aí, dopaminergicamente, nós vamos sendo recompensados no sentido motivacional de fazer outras coisas. E muitas vezes, se você condiciona o seu cérebro a pensar que ele precisa dessa aprovação a todo momento, olha, eu tô busc eu eu acho que eu sei o que a pessoa está pensando, você vai condicioná-lo a buscar mais e mais aprovação externa. E esse é o perigo. Porque quanto mais a gente acredita que a gente acha que a gente sabe o que as pessoas pensam por causa de um comportamento, por causa disso, por causa daquilo, mais você vai alimentando essa própria distorção cognitiva e você não vai buscando evidências desses pensamentos, de acreditar nisso. Agora, por falar, as pessoas falam a todo momento, todo mundo fala, e por que as pessoas falam? Porque a área da fala no nosso cérebro, né, a parte que representa a área de aprendizagem, de linguagem, de compreensão, é muito grande. Então são tantas conexões acontecendo ali, tantas sinapses passando por ali, que simplesmente a gente vai falar. Muitas vezes as pessoas soltam palavras que, na verdade, elas estavam segurando, né, ou soltam palavras sem pensar sobre essas mesmas palavras e elas falam. Só que a gente tem que analisar o seguinte: será que tudo aquilo que as pessoas pressupõem na fala ou falam sobre você é verdade? Será que o que aquela pessoa falou, o comportamento que eu deveria ter, o que eu deveria fazer, seja numa roda de amigos, seja numa roda de família, seja até mesmo na parte profissional, será que realmente eu tenho que aderir àquilo? E uma coisa que a gente esquece é de pensar: "O que que essa pessoa tem a ver com a minha vida? O que que essa pessoa tem a ver comigo, com a minha história, com as minhas experiências, aquilo que você já viveu, aquilo que você já percebeu, que você já interpretou, que você sofreu, que você saiu do sofrimento, realmente podem ser definidos pela fala dessa pessoa. Você tem que agir do jeito que ela está falando, só porque ela falou algo
de você? Não. E na maioria das vezes não. E é justamente por isso que a gente precisa sempre trabalhar a sua autoestima. Se você acredita, se né, aquela pessoa acredita que tudo que os outros falam deve ser levado à flor, né, da pele, ou levado muito a sério, talvez o que precisa ser fortalecido é a forma como você se enxerga, é a forma como você interpreta os seus próprios comportamentos, é como você não vê a produtividade, como você se enxerga como pessoa produtiva, nos seus aspectos físicos, mentais, cognitivos, emocionais, psicológicos, parte emocional, como você interage com outras pessoas, a sua vida financeira, porque muitas vezes a resposta ela é mais simples do que parece pra gente. Só que por você estar se desvalorizando, você acaba valorizando mais aquilo que os outros falam, mais aquilo que os outros eles balbuciam ali, "Ah, eu acho que você deveria fazer isso". "Não, mas você sabe a minha realidade?". "Ah, olha, eu acho que você deveria ajudar tal pessoa". "Não, mas você sabe como aquela pessoa me tratou? Sabe como que foi?". "Não, eu acho que". E aí você vai acreditando naquilo que os outros acreditam sobre você na fala, o que eles querem como você age naquela fala. E é por isso que a gente tem que trabalhar essa autoestima, é você diferenciar a sua vida da interpretação dos outros, é você questionar essa necessidade de aprovação constante, né. Poxa, pergunte-se a si mesmo: "Será que eu preciso dessa aprovação para seguir, para aliviar essa insegurança que eu tenho, ou não, ou eu não preciso disso, quem que eu sou?". Quando você faz isso, quando a gente faz isso em TCC, a gente vai reestruturando esses pensamentos disfuncionais com alternativas funcionais. Ó, eu acho que eu não tenho, que saber o que os outros pensam, eu não tenho evidência do que os outros pensam, algumas pessoas podem gostar de mim, outras não vão gostar de mim, e tá tudo bem, tá tudo bem. Quando você faz isso, você substitui essa parte disfuncional de perceber de que: "Não, eu tenho que ser aprovado". Não, e aí você equilibra, você vai equilibrando os fatos. E aí você vai desconstruindo o impacto da fala que o outro tem. Aquela pessoa vai te dizer alguma coisa, e aí você vai falar assim: que isso realmente tem a ver comigo? Será que isso é verdade?". E se a resposta for nada, né, você segue em frente, porque as pessoas, elas acreditam que sabem o que as outras pensam e o que as outras fazem, e acreditam que sabe como a outra deve agir. E quando você faz essa avaliação baseada em evidência, você começa a avaliar que os outros são mais disfuncionais do que você pensa que você é disfuncional. E aí você vai verificando as evidências, você questiona essa necessidade de aprovação externa, você vai reestruturar seus pensamentos, você reduz o peso do que o outro fala e no final você vai reconstruindo o próprio valor e vai registrando na sua mente aspectos mais funcionais. Uma coisa interessante, né, pacientes que passam por isso, é você escrever um diário de evidências. Escreva ali diariamente 3 provas concretas que você foi uma pessoa funcional, produtiva, competente, você teve cuidado, você teve coragem. Aí você escreve ali: "Ó, hoje no dia 9/9 eu consegui cumprir a minha meta, eu resolvi aquele problema difícil", porque quando você registra isso, você treina o cérebro a reconhecer esse valor em si mesmo e você fortalece essa autoestima interna e logo externa, e no final você não vai precisar de aprovação dos outros.